Olá, gente. Boa tarde. Espero que encontre vocês todos bem, graças a Deus. Tô por aqui, gente. Resolvi gravar esse vídeo hoje pra gente explicar algumas coisas que tá se passando, gente. Teve gente perguntando pela saúde da minha irmã, como ela tá. Só que, gente, eu não tenho uma notícia boa. Felizmente, minha irmã faleceu. Ela faleceu sábado de manhã, 7 horas da manhã, e enterrou no domingo, 9 horas da manhã. A doença dela, gente, foi uma doença muito complicada. A gente não sabia qual era a doença que a minha irmã tinha. Porque ela começou sentindo uma dor no braço. E ela foi no médico e o tratamento que o médico passou foi de bursite. Então a gente achava que ela estava doente de bursite, gente. Só que não era, felizmente. Não foi a bursite. Ela foi aqui no postinho, ela foi no hospital em Bococelho e nada. Então o esposo dela resolveu levar ela no hospital, em Palmeiras, em Alagoas. E lá foi descoberto o problema dela, só que a gente não sabia. Lá foi descoberto que o braço dela estava quebrado, já estava com 15 dias. Ela não caiu, ela não levou queda nenhuma. Simplesmente o braço quebrou. Então lá o médico descobriu qual era o problema que ela tinha. Só que ele não chegou a contar a gente, porque ele não tinha certeza qual era o problema dela. Então, ele falou pra ela que ela tinha um cisto no braço. Em cima da quebradura era um cisto. Então, a gente tava sabendo que era um cisto. Só que tem a minha prima, que trabalha no hospital, sobrinha da minha mãe. E pra ela, ele falou que era o problema dela. Só que ele falou que não ia falar pra família, porque a volta dela era dia 28 desse mês. Então, dia 28, quando ela fosse para a volta, era que ele ia fazer todos os exames para poder realmente ele ter a certeza para poder falar pra gente qual era o problema dela, gente. A minha irmã não morreu, não foi por falta de cuidado. Cuidado ela teve muito, gente, muito. Muito cuidado ela teve. Ela foi levada 4 vezes, não foi? Só pro hospital em Palmeiras, gente, ela foi 4 vezes. 4 vezes. Então tem gente por aí que não sabe de nada, que não entende, não era da família, fica espalhando boato falso. Só que a gente que é da família, eu que sou irmã, eu sei. Ela teve todo o cuidado do mundo, gente. Mas infelizmente não deu. Deus precisou dela lá em cima. Deus chamou-la, chegou a hora dela. Felizmente a doença que ela tava não deu para esperar. Era uma doença muito grave e já estava muito avançada. Estava tão avançada que quebrou o braço. Então, assim, quando ela morreu, a gente achava que tinha sido problema no coração, porque ela estava muito cansada. Ela estava muito cansada, ela não podia se mover de um lado para o outro, que ela estava cansada demais. Por quê? Porque a doença do braço espalhou-se, foi pro pulmão. Então, no pulmão dela causou bulimia. Nós não sabemos falar, né, mãe? Ela morreu. Pulmonia, parece. Bulimia pulmonar, então tapou o pulmão e ela não conseguia mais respirar. O problema todo foi esse. Mas em momento nenhum ela ficou sem cuidado. Ela teve todo o cuidado do mundo. Não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de remédio, gente. Não foi. Apenas porque chegou a hora dela. Mas todo o cuidado ela teve. Assim. Porque assim, gente. Enquanto ela começou a sentir só uma dorzinha, ela não queria ir ao médico, que ela era dessas pessoas, ela tinha a cabeça dura, ela não gostava de ir ao médico. Então a gente mandava ela ir ao médico, ela não ia, ela não gostava. Ela só foi mesmo ir pro médico quando ela não estava mais aguentando, quando a doença espalhou. Quando ela ficou sem poder movimentar mais o braço. Aí foi quando ela foi correr, só que já foi tarde. Porque essa doença é muito silenciosa. Eu não vou falar o nome pra vocês, porque eu falando assim, vocês já devem saber o que é, né, gente?
A doença é muito silenciosa, espalhou no braço dela. Já estava enraizado, então do braço, estourou. Quebrou o osso do braço dela, estava todo fatiado já. Então, o médico explicou, quando ela morreu, que levou ela para fazer lá a perícia, né, gente? O médico falou que já estava muito avançada, então estourou e a gordura do osso ficou pingando no sangue. E do sangue espalhou no corpo todo dela, então não tinha condições, né? Não teve mais. O que ela tava era por isso. Então não teve mais condições dela voltar. Foi só 3 semanas. 3 semanas, mas dessas 3 semanas ela sofreu bastante. Ela sofreu muito. Muito mesmo. Então, Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Ela tava, mais ou menos, ela desconfiava porque ela falava pra mim que tava com esse problema. E eu falava que não era isso, que ela tirasse isso da cabeça, mas ela falava que era. E teve uma pessoa aqui que teve né? Esse mesmo problema e era no braço, então era essa dor insuportável. E ela falava pra mim, mas é, porque fulano teve, e era igual. Só que eu falava pra ela que não era. Então ela morreu sem ter a certeza que era, mas ela desconfiava, gente. Eu vou falar o que é. Falo? Mas o povo já sabe, meu filho, falando assim. Porque se não tiver, né? Era um câncer, não era mesmo? Foi, felizmente. Felizmente ela tava com esse câncer, gente, no braço. E eu acho que já tava com muitos anos que ela vivia com esse problema. Só que não sentia. Ela veio começar umas dorzinhas, sentir mesmo, no mês de novembro. Quando ela começou a sentir, foi no mês de novembro, que a minha irmã estava aqui de São Paulo e ela reclamando pra ela. Ela foi na casa da minha cunhada, ela reclamando, ela achava que estava com problema de nervo, ela dizia que estava muito estressada e que achava que estava com problema de nervo, problema de ansiedade, mas não era. Não era. Então a gente, ela doente em casa, e ela gritava, ela só gritava quando o esposo dela ia pegá-la. Mas ela era calada, ela ficava deitadinha lá, ela não reclamava, ela não chorava, ela era calada lá no canto dela. Ela só chorava quando ele ia pegar, que ele também foi muito bom para ela. Ele foi um marido presente. Ele viajava sim para São Paulo, ele ia trabalhar para construir a casa deles, que era o sonho deles, então eles construíram a casinha deles em São Paulo, porque se fosse aqui jamais ele tinha conseguido. Ele estava trabalhando. Pois lá, é, né? mas agora ele estava junto com ela, ele estava em casa com ela, ele foi quem cuidou dela o tempo todo. Em momento algum a gente chegou lá para cuidar dela. Em momento algum. Ele era quem dava o banho dela, ele era quem fazia a comida, ele era quem trocava a roupa dela, ele era quem fazia tudo. Tudo. Então, gente, é assim. Ela morreu porque chegou o dia. Não foi falta de cuidado. Não foi falta. Eu sei que é duro, é difícil. A gente tá sofrendo muito. Eu vi. Ela mandou me chamar no sábado de manhã. Eu fui lá. Cheguei lá, ela estava sentadinha na cama. Perguntei o que era que ela queria. A única coisa que eu fazia era ajeitar o cabelo dela. Então eu cheguei lá e perguntei se ela queria que eu ajeitasse o cabelo dela. Ela só fez olhar pra mim e disse, não, Ciene, eu não quero. Cabelo, deixa o cabelo pra lá. Eu não quero mais. Então tem um farmacêutico aqui, que é muito entendido. Ele já estava lá também com ela. Não foi falta de cuidado. Ela morreu, ele fez de tudo para salvar a vida dela, mas não deu, gente, não deu. Então eu peço a essas pessoas que não sabem, que não entendem, que não estavam presentes, que pare de falar o que não sabe. Pare, porque a minha irmã, ela foi muito bem cuidada. Em momento algum, ela ficou em casa sem ir pro médico. Em momento algum. Muito pelo contrário. Ela foi bem cuidada sim, só que não deu tempo. E uma que o médico falou que se estava muito avançado,
Quando começasse a fazer o tratamento, ela também não ia resistir. Ela não ia. Então Deus quis tirar ela, quis chamar ela pra junto dele. A gente tem que se conformar, esquecer, jamais. A gente não vai esquecer. Jamais eu vou esquecer minha irmã. Mas falta de cuidado não foi. Eu peço a vocês que não fiquem comentando, não fiquem falando que não deve, porque já basta o sofrimento que a gente tá passando da perda dela, da gente ter perdido ela. Já basta isso. Aí quem não entende, quem não sabe das coisas, fica falando que não deve, gente. Não é assim. Não é assim. Porque a gente tava sim presente na vida dela. A gente ficou ali com ela. Não é assim. A gente só fala o que vê, o que sabe. A gente não vai falar o que não sabe. Por isso, gente, que eu resolvi, eu tô muito partida. Já chorei muito, muito mesmo. Mas eu resolvi parar porque ela era uma pessoa que ela não gostava. Ela não gostava de choro. Então eu resolvi parar, resolvi pensar um pouquinho. E entregar ela nas mãos de Deus. Rezar, pedir a Deus que tome de conta dela lá onde ela estiver. E a gente por aqui se conformar. Esquecer jamais. Que a gente não vai esquecer nunca, nunca, nunca. Ela era minha irmã caçula. Ela era mais nova. Ela era a mais nova de 11 irmãos. 11. Então, é assim, gente. Eu não tenho mais palavras. Infelizmente. É muito doloroso, muito doído. Mas essa é a realidade, a realidade. A realidade da gente. A gente sabe que todo mundo vai um dia, mas a gente não quer. Quando chega essa hora é difícil de aceitar. Muito difícil. E aqui só era eu e ela. É 4 mulheres, mas as outras 2 moram em São Paulo. E aqui só vivia eu e ela. Só era nós 2. Então, quando eu tava com alguma coisa, com algum problema, eu chamava ela, a gente conversava. Quando ela tava também, ela me chamava, ela dizia. E agora ficou difícil pra mim, porque só ficou eu, minha mãe, pra cuidar dela. Cuidar da minha mãe, que é idosa também. Ela sofreu muito, ela chorou muito. Minha mãe já passou por muita coisa, mas essa foi a pior. Então eu tenho que ser forte, tenho que pedir a Deus que me conforte, que é pra mim cuidar dela e do meu pai, gente. E é assim. Peço a Deus que guarde ela bem guardadinha lá, junto dele. E a vocês que reze por ela, pelo corpo dela, para que ela fique em paz. E é assim, gente. Esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Tchau.